Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues e sejam bem-vindos ao mais novo quadro do Manual do Brasil, o Papo Reto. Nesse programa eu vou conversar com diversos convidados sobre temas que interessam a você que nos acompanham aqui no canal. E a gente não vai ficar restrito a assuntos ligados à economia e política. A gente vai conversar sobre tudo que pode ajudar você a entender melhor o Brasil, o mundo e até você mesmo. Nosso primeiro convidado é o economista e presidente do INSPER, uma das maiores e melhores instituições de ensino superior do Brasil, Marcos Lisboa. No nosso papo, Marcos contou um pouco da sua história, identificou problemas da economia brasileira, apresentou soluções e deu várias dicas para você, além de sugestões de livros e artigos. Antes de começar essa conversa, não deixem de se inscrever no canal apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho, deixar o seu like e compartilhar esse nosso papo reto. Além disso, eu quero saber a sua opinião. Me digam aqui nos comentários quem vocês gostariam de ver aqui conversando com a gente no Manual do Brasil. Muito obrigado e divirtam-se! Bom, boa tarde, bom dia ou boa noite para quem está assistindo o nosso vídeo aqui do Manual do Brasil. Hoje a gente vai começar um programa de entrevistas, na verdade uma conversa, então sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Eu sou Pedro Rodrigues e o nosso primeiro convidado é o economista Marcos Lisboa, e nada melhor do que ele mesmo para se apresentar. Então, Marcos, quem é o Marcos Lisboa em um minuto aí? Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu tenho uma história de vida, acho que meio curiosa, não usual, né? Quer dizer, eu comecei a estudar economia nos anos 80, né? E uma escola na UFRJ com formação muito heterodoxa, lendo Marx, né? Lendo as leituras alternativas de Keynes, Sraffa, mas com o tempo eu comecei a me interessar em entender um pouco mais o que era a teoria chamada neoclássica ou ortodoxa, sei lá como é que se chama no Brasil, que é a economia que domina os centros de pesquisa fora do Brasil. E aí eu fui estudando, e mesmo durante o meu mestrado eu fui estudando, enfim, e aí acabei descobrindo um universo completamente novo, fazendo doutorado nos Estados Unidos, né, fazia teoria econômica com alguma matemática. Mas quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi estudar Brasil. E aí eu tive a sorte de encontrar com Samuel Pessoa, fomos nós dois para a Fundação Getúlio Vargas no Rio, e a gente nos dedicamos a estudar desenvolvimento econômico, o que a literatura tinha a dizer, por que o Brasil tinha ficado para trás, quais eram os problemas. E tem um lado da economia que é pouco conhecido do Brasil, que é estudar problemas muito específicos, né? Temas, né, desigualdade, mercado de trabalho, violência, produtividade, né? E aí a gente passou anos estudando isso, acabei indo parar em governo, né, trabalhando um pouco nessa agenda, né, lá no começo dos anos 2000, né, e algumas reformas de crédito, enfim, alguns programas sociais e outras áreas. Depois passei para o setor privado durante uns anos, o que foi ótimo para mim, porque aprendi muito, mas muito sobre gestão. E estou há 8 anos no INSPER, 8 anos já, caramba. 8 anos no INSPER, 6 como presidente, tocando uma escola, né? Então, que talvez é um trabalho incrível e com muitos desafios, né? Mas construir uma escola que seja útil para o país, formando gente com capacidade técnica, proporcionando debate, com pesquisa tanto científica quanto técnica, né? Que auxilie a produção de conhecimento, mas também auxilie os temas relevantes do país. Marcos, eu sou fã assim, dos seus artigos e dos seus vídeos no YouTube. Eu acho que vou convidar que todo mundo que quiser conhecer um pouco mais o Marcos, botar o vídeo no YouTube, que ele tem umas palestras ótimas lá. E tem uma expressão sua que eu uso muito aqui no canal, que é o Brasil, o país da meia entrada. Isso é curioso, que se a gente começar a analisar até a nossa vida cotidiana. Por exemplo, eu ando de avião toda semana. Aí eu olho a fila do preferencial, é maior que a fila normal. Isso aí. Aí você vê agora na vacina. Né? Todo mundo está tentando achar comorbidade, professor de educação física, não, mas Ministério Público, todo mundo está tentando achar um jeitinho de furar a fila de alguma maneira, né, de tentar fazer a meia entrada. Só que no final todo mundo acaba pagando a conta, quem não é a meia entrada. Então eu queria que você contasse um pouquinho para a gente aqui como é que na sua visão essa coisa da meia entrada, como é que você chegou nesse termo tão para mim, curioso e interessante. Olha, foi curioso. Bom, o tema do subdesenvolvimento do Brasil é um tema antigo. Quer dizer, o Brasil, no século XIX, o Brasil e a América Latina, em geral, ficam para trás em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, Canadá. Quer dizer, a distância não era
tão grande no século XVIII, tem muitos trabalhos de história econômica sobre isso. O século XIX é um século que o Brasil fica para trás. Tem uma ameaça de recuperação, e aí os números não são muito bons, né? Na República Velha, né? E depois com muita entre os anos 50 e 70, mas são períodos, sobretudo 50 e 70, períodos muito difíceis, horas de crescimento muito acelerado, aí seguidos de crises longas, né? Então, você teve os anos 50 de crescimento acelerado, aí você termina com moratória externa, uma inflação galopante, recessão, aí você tem o período do milagre, né? Que aí se segue depois com uma aceleração aí no período Geisel, que, enfim, hiperinflação, grande desafio dos anos 80, que foram muito difíceis para o país, e depois uma economia medíocre. Daí para frente, uma economia medíocre de baixo crescimento em relação ao resto do mundo. Os países emergentes fora da América Latina cresceram muito mais que o Brasil, várias vezes mais que o Brasil, entre os anos 90 e agora. Mesmo nos bons períodos, né, nos últimos 40 anos, o máximo que a gente conseguiu foi ser medíocre. Andar na média do mundo. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o governo Lula, mas bem menos do que os demais países emergentes. Então, um tema estava sempre prefeito: por que o Brasil ficou para trás? O que deu de errado com o Brasil? Por que a gente tentou tanto, teve um Estado tão atuante, fizemos várias coisas, algumas coisas pareciam que outros países tinham se desenvolvido, tinham feito, e aqui não dava certo. E isso aparece em várias áreas do Brasil. Pedro, a gente botou dinheiro na educação, os nossos alunos aprendem menos que outros países, a gente botou muito dinheiro público em infraestrutura, em investimento, os investimentos deram errados, né, os projetos fracassam. Então esse é um tema. Né? O tema do subdesenvolvimento é de uma parte importante da América Latina, né? Argentina, Brasil, Venezuela, mas em particular do Brasil é o tema. E aí, em 2002, eu já estava programado, né, já ia sair do banco para vir para o INSPER, me chamaram para fazer um artigo, fizemos eu e Zena, sobre crescimento econômico no Brasil, e democracia. E a gente, olhando muito a literatura que tinha, tema que já estava antigo na pesquisa acadêmica lá fora, é que o desenvolvimento dos países está muito relacionado ao desenho das suas instituições. Você tem um papel da educação, que é muito importante, educação de qualidade, da infraestrutura, que também importa. Mas mesmo você levando em conta esses fenômenos, tem uma parte grande do desenvolvimento, isso a gente aprendeu, Pedro, olhando essas bases de dados muito grandes, né, de 60 anos, mais de uma centena de países, tentando entender o que será que pode explicar, testando hipótese, é que, surpreendentemente, o desenho das instituições faz diferença. Vou dar um exemplo aqui para o pessoal, né? Você pega um empréstimo, dá uma garantia, um carro, uma máquina. Você não paga o empréstimo, e essa máquina, esse carro, eles estavam dados em garantia. Se você não pagasse, né, quem emprestou o dinheiro podia pegar o seu carro, a máquina. Aí você não paga o empréstimo. Bom, quanto tempo demora para a retomada dessa garantia? Ela é rápida ou ela é lenta? Ela é custosa? Você perde muito nesse processo? E aí, tabulando os dados dos países, fazendo os controles, o que se descobriu, né, é que sim, né, países onde esse processo de execução dos contratos é mais rápida, mais eficiente, os países são mais ricos. Né? E isso vale para mercado de crédito, para mercado de capitais, para mercado de trabalho. Quer dizer, a eficiência das instituições faz diferença. Para o grau de desenvolvimento dos países. Foi uma surpresa. Isso aconteceu fim dos anos 90, começo dos anos 2000, até por isso que no governo, toda a agenda que a gente procurou tocar estava relacionada a essas reformas institucionais, né? Micro-reformas para ir acertando. Bom, fazendo uma longa história mais curta, né? Quando a gente foi fazer esse artigo, olhando essa literatura, fazendo uma grande resenha da literatura, o que chamou a atenção a gente, quando comparava o Brasil com os demais países, era a extensão de transferência de recursos públicos ou de intervenção de política pública para proteger grupos selecionados. Isso é uma coisa que chama a atenção. Você pegava na época assim, o crédito no Brasil. Você fala, a taxa de juros no Brasil é muito alta. Naquela época era muito mais alta. Aí quando você olha, você fala assim, não, peraí, é para metade do crédito. Tem uma metade do crédito que paga taxa de juros muito caras. Tem uma metade do crédito que paga taxa de juros muito baratas. Uma parte paga assim. Aí você sai do crédito, você vai para apoios a investimentos de outras formas. Mesma coisa. E você vai começar a analisar as diversas dimensões da economia brasileira, esse fenômeno aparece. A gente tem no Brasil uma quantidade impressionante de políticas, né, que transferem recursos públicos ou garantem apoios para grupos selecionados. Tem a medida que protege caminhoneiro, tem a medida
protege o taxista. Aí o taxista paga menos imposto, né? Aí você olha a parte tributária, a carga tributária é muito alta para alguns, mas para outros ela é zero ou muito A gente está barata. vendo desculpa, a gente está vendo essa discussão agora na geração distribuída de energia, que está no Congresso, que o subsídio, eu não tenho geração distribuída, você não sei se tem, mas nós estamos pagando uma conta e os caras não querem largar esse subsídio. É isso aí. Você pega lá, então, energia solar, não sei o quê, não paga, aí põe na rede, aí não paga o custo da rede, tem subsídio. Aí quem tem a solar, aí você faz essas fazendas de sol aí para produzir, aí você paga muito menos o custo da energia do que o outro. E aí então, a estrutura de política pública do Brasil, no fundo, é uma grande estrutura de subsídios cruzados. Alguém paga muito caro, que a conta tem que ser paga, e alguém tem benefícios. O caso que você citou da energia é típico, né? Então o artigo ficou um artigo imenso, que é um grande compêndio dessas distorções, né? E da conversa íntima, né? Eu usava, o Brasil da minha entrada, né? A minha entrada no Brasil ficou maior do que a entrada cheia. Isso não é sem custo. O que é curioso é que a sociedade acha que isso é sem custo. Não é sem custo. É claro que para manter a sala de cinema funcionando, o teatro funcionando, manter estruturas de energia funcionando, alguém vai pagar essa conta. E esse alguém somos nós mesmos. Então, o Antônio paga muito caro na energia, para o José ter um subsídio, a Maria paga muito caro no crédito, para o Manuel poder ter um juros mais barato. Então, você fica nessa estrutura de subsídios cruzados, ou, como a expressão que eu usava na conversa íntima, a meia entrada disseminada do país. É isso. E você sabe que a gente tem dois fenômenos, né? Duas situações econômicas que eu acho que as pessoas têm dificuldade de entender, que é oferta e demanda. Isso é uma coisa que existe, né? Não dá para ser revogado, igual revogar a lei da gravidade. E a outra é custo. É o que você falou, quer dizer, se alguém está pagando menos, tem alguém que está pagando mais, porque o custo ele existe e ele no final é dividido por todos. Agora, você acha que, Marcos, você acha que isso é uma questão cultural brasileira, sem dúvida, que ficou na cultura, como você está falando, né? Você estudou dados muitos anos. Você acha que isso tem solução? Você acha que a gente consegue mudar esse pensamento? Olha, tem um fenômeno que é de parte da América Latina, que é um pouco essa ideia. São duas ideias que perpassam o pensamento latino-americano, que são muito curiosas. Uma é que o Estado é capaz de prover benefícios. E o que a sociedade não percebe é que esses benefícios que ele provê, a sociedade é que paga. Então, essa é a primeira ideia que tem. Não, então aqui, livro é importante. Eu adoro livros, né? Eu tenho uma biblioteca imensa, né? E acho livros fundamentais para o desenvolvimento das pessoas, do país. Mas livros são importantes, como comida é importante, como remédio é importante, como transporte é importante. E a sociedade quer financiar o Estado, ela cobra impostos, né, para poder financiar o Estado, as políticas de bem-estar social. Por que você vai dizer que esse consumo aqui tem que pagar menos do que o outro? Ah, não, porque isso é importante para os pobres. Então você faz política pública via gasto. Se eu quero garantir livros para os mais pobres, né, eu não vou subsidiar o consumo da elite que compra livros. Eu vou subsidiar os livros via gasto público para os mais pobres. Só que com o discurso, a gente... Não. Livro é importante, não paga. Ninguém. O que quer dizer que os impostos sobre os demais consumos são mais caros. Mas então fica um pouco essa percepção de que não tem custo, né? O Estado faz... Tem. A sociedade fica mais pobre quando faz isso, e quando faz isso da maneira errada. Por exemplo, da maneira errada que eu digo é de uma maneira que a sociedade fica mais pobre ainda, né? Que é via tributação, por exemplo, no consumo, e não via gasto público. Esse é um lado da história. O segundo lado da história é uma percepção que sobrevive na América Latina, que é como se fosse tudo uma questão de redistribuição. Não, as companhias de energia ganham muito dinheiro, né? Então eu vou dar subsídios para os pobres e a companhia vai pagar. Não é assim. No fundo, se a operação não se paga, você não expande a oferta de energia, você não produz mais. Quer dizer, isso tem consequências para a sociedade como um todo. O caso da energia é típica. A gente fez aí, por exemplo, a última intervenção no começo da década passada, intervenção grande no setor elétrico, prometendo energia mais barata e maior oferta de energia. Parecia uma mágica, né? Olha, a gente vai aumentar a oferta de energia e o custo vai cair. Uma canetada. Bom, qual foi o resultado daquela medida? A energia ficou mais escassa, as empresas ficaram fragilizadas e a energia ficou mais cara. Quer dizer, olha só como a intervenção inadequada ela consegue ter um efeito devastador. Todo mundo piorou. Então, naquela ilusão que é todo um problema de um bolo que eu vou distribuir, eu faço uma intervenção voluntariosa equivocada e eu consigo piorar a vida de todo mundo. O bolo encolheu.
Sem dúvida. Ô, Marcos, e nesse sentido, eu também tenho uma frase do bispo Marco Aurélio que diz que o Estado brasileiro não pode se comportar como uma senhora perdulária, né? Mas o que a gente vê é um Estado sempre gastão, né? Que é difícil cortar custos e as influências de corporações vão sempre tentando ali puxar a brasa para a sua sardinha, mas o fato é que a gente precisa rapidamente de reformas. Você acha que esse governo que está, como a gente está andando hoje, que reformas você julga que são mais importantes? Se você acha que essas reformas têm condição de acontecer com o governo que está aí? Aí eu sou muito cético, tá? Porque todas as propostas que a gente viu até agora, o anúncio pode até parecer bacana. Quando você lê as medidas, elas são muito frágeis. Ou elas são tímidas, ou elas são frágeis. Elas não entregam o que elas prometem. Isso tem sido sistemático. Teve o caso da Previdência, que acho que o país estava mais maduro e que o Congresso teve um papel importante, mas depois disso não tem, de fato, reformas com a qualidade técnica, por exemplo, que a gente viu no governo Temer, que teve muitos movimentos importantes para o país e que reformas que interromperam aquela longa recessão, sofrida recessão que o país estava vivendo. Mas eu acho que o ponto aqui, Pedro, ele é bem mais complexo do que simplesmente servidores ou não, corporações. Eu acho que a gente tem um desenho do aparelho do Estado brasileiro com uma série de características muito peculiares. E é curioso que no Brasil a gente fica numa discussões que parecem muito importantes e grandes, mais Estado, menos Estado, mais fiscal, menos fiscal, mais investimento em infraestrutura, menos, que em muitos aspectos é uma discussão muito mais da política do que da economia, dos técnicos. Você quer mais Estado de bem-estar ou não? Tem um programa de renda mínima desse tamanho, daquele tamanho. Você quer mais atuação do Estado na economia? Isso é uma discussão mais da política do que da economia, né? Não cabe a nós. São escolhas da sociedade e desenhos de país que você tem, que você defende. Agora, a gente despreza muito o papel da técnica nessa discussão, que era um papel subsidiário, mas ele é muito importante. Você pode discutir, olha, eu quero ter um Estado maior, o Brasil não é um país rico, o Brasil é um país pobre, é importante ter uma política de renda mínima para os mais pobres, né? E a sociedade está disposta a pagar tanto para ter uma renda mínima. Legal, vai pagar imposto, vai fazer... Bom, como é que você implementa essa política? Esse tema é esquecido. Como é que, olha, queremos ter uma energia mais barata, fazer isso, fazer aquilo. Bom, como é que você implementa uma regulação do setor elétrico, agências, as regras do jogo, para que esse processo ocorra? A gente esquece essa discussão. Então, eu quero fazer mais investimento em infraestrutura com apoio do Estado. Bacana. Bom, como é que isso vai acontecer? Quais serão as regras do jogo? Quais serão os mecanismos? Como é que você vai fazer a avaliação de estudos para saber o que vale mais a pena? Como é que você vai fazer a implementação, o acompanhamento, a avaliação de impacto? A gente descuida disso. Então, nós gastamos muito tempo com essas discussões que parecem muito importantes, mas que, no fim, são discussões da política importantes, mas que, com frequência, no debate público, são tratadas como conversa de botequim. Eu acho isso, você acha aquilo. E o que é pior é que, na hora de implementar as medidas, sejam mais liberais, sejam de maior atuação do Estado, você descuida dos detalhes técnicos. Aí dá tudo errado. Então, olha o que foi, por exemplo, o Programa de Sustentação do Investimento. Foi um programa caríssimo, começou lá no segundo Lula, estou no governo Dilma, uma quantidade impressionante de recursos, uma conta feita pelo Tesouro Nacional em 2015, 15 ou 16, e levando apenas parte dos custos, foi uma conta de subsídios. Isso é dinheiro que o Estado pegou dos cofres públicos e deu para o empresário, que não tem que devolver. Então, de subsídios, 323 bilhões de reais. É um número astronômico. É um número assim, né? Um número assim. E aí você fala assim, bom, o que deu esse grande investimento? Uma quantidade impressionante de obras que deram errado. Obras caras. Pega todo o fortalecimento da Petrobras. Você pode ser mais estatista, achar que é importante, ter uma empresa estatal de petróleo, forte, a de liderança do mundo, né, uma empresa controlada pelo Estado. Aí você fez toda uma mudança de marco regulatório, fortaleceu a Petrobras, ajudou a dar muitos investimentos. O que aconteceu? Refinarias que não terminaram, ficaram caras demais, que são inviáveis. A Petrobras quase foi à lona. Quer dizer, a gente descuida da implementação, como se fosse uma coisa menor. E nisso os recursos se perdem. E a sociedade, que gastou tempo discutindo ali mais Estado, menos Estado, descobriu que fez mais Estado e ficou mais pobre. E eu vou pegando um pouco desse gancho que você está falando, tem uma palestra que foi da Anfávia, se não falha a memória, que ficou conhecida aí quando a Ford saiu do Brasil, né, que você fala como que a política industrial brasileira é equivocada e está equivocada. Nessa sequência, eu até escrevi um artigo também que saiu do Brasil Journal, falando que esse negócio da Ford já é a segunda vez que a Ford sai do Brasil, né? É uma história do município de Fordlândia, no Pará, que o próprio Henry Ford veio para o Brasil, também com incentivos,
e no final foi embora do Brasil. Eu queria que você mandasse um pouquinho para a gente por que você acha que essa política está errada e se mais fortes vão sair do Brasil, o que a gente pode fazer para isso, para dar certo, quer dizer, para a gente ter uma política industrial realmente que funcione. Eu primeiro fazer uma ressalva, a gente faz esses erros, seja nas políticas, com frequência na política de Estado, seja nas políticas liberais. Tá? A gente consegue, essa dificuldade que a gente tem de implementar a política pública no Brasil, esse descuido técnico é impressionante para um lado ou para o outro. Só fazer primeiro essa ressalva também, como a gente tem visto aí recentemente. Não, o caso ali é uma política mal desenhada. Aquela política estava... Essa palestra, acho que eu dei em 2016, era a 4 rodas que organizou para o setor automobilístico, né? Aí eu falei que o setor estava em grandes dificuldades, né? E que a culpa era do próprio setor, em boa parte. Você teve um governo que fez essencialmente muito do que o setor pediu e estava claro desde o começo que queria dar errado. E o que você queria na época que você tinha? Você tinha uma dificuldade de empresas do Brasil de competir com importados, você fez uma regra que viola, inclusive, acordos internacionais do Brasil, como com a Organização Mundial do Comércio, que para quem não tivesse fábrica no Brasil, o imposto de importação ia ser bem maior. Ia ser bem mais caro importar o carro. Então a ideia era estimular a ter fábricas no Brasil. Só que automóvel não é uma coisa só, você tem automóveis de vários tipos. Tem automóvel para mercados pequenos, automóvel de luxo, não tão de luxo, médios, tem automóvel que vende muito, automóvel que vende pouco. O Brasil é uma economia relativamente pequena. Bom, com essa política, muita gente resolveu montar fábrica no Brasil. Aí você fala assim, montar fábrica no Brasil é ruim? Bom, mais ou menos. Né? Se a fábrica é ineficiente, se o custo é caro, se você não tem as componentes boas do mercado doméstico, os carros ficam muito caros, a fábrica fica muito pequena. Existe uma escala para a produção de automóveis, um certo número de automóveis mínimos você tem que produzir para que aquilo seja viável. O mercado é pequeno? Não é. Então o Brasil fez a política, estava claro já em 2013, 14, que tinha sido um desastre. Você tinha muita fábrica no Brasil pequena, que era aquela coisa para inglês ver, para poder viabilizar a importação, porque era muito caro produzir, os carros eram meio, né? Não eram fábricas viáveis, economicamente viáveis, que a medida era ilegal e feria acordos com o Brasil, acordos tão importantes para o próprio Brasil, né, que ia dar dificuldade para o país, e que a crise ia chegar. Era uma questão de tempo e ela ia chegar. Aí depois, quando a Ford saiu, deu uma polêmica, mas resgataram o vídeo, mas já era muito claro, 2013, 2014, que tinha sido um fracasso imenso e que muita gente ia embora do Brasil e muitas fábricas iam fechar. A gente continua, no final, a gente continua insistindo no erro, né? Ou seja, a gente tem uma política que está errada, ao invés de a gente discutir e mudar esse rumo, a gente continua no mesmo caminho, né? É impressionante como isso acontece com frequência aqui, né? Agora, Márcio, o que você acha? Fala. Pode falar, desculpa. Não, é só porque assim, é impressionante como a gente não estuda os detalhes dos programas. De novo, eu não estou defendendo a agenda para lá ou para cá. É o seguinte, como é que a gente não estuda os detalhes? Como é que você implementa um processo de abertura comercial? Quais são os estudos? Quais são as evidências de outros países? O que os dados têm a dizer? Como é que vai ser a regra de implementação? A gente descuida da parte técnica como só a vontade bastasse. Agora, eu queria falar o seguinte, a gente agora está vivendo essa pandemia, estamos aí há quase 2 anos, né? As pessoas abrem e fecham, empresas com dificuldade, as pessoas também com dificuldade, e a vacina que vem, não vem. O que você, na sua leitura, do ponto de vista econômico, quão rápido a gente consegue recuperar o que conseguiu ficar, porque muita gente fechou as portas, né? E o quão desastroso vai custar para a nossa economia essa demora de vacinação, essa demora para a gente sair e conseguir engrenar novamente? Olha, aí eu não gosto, em geral não fujo da minha área, eu não discuto política, né? Mas aí eu não vou resistir a falar um pouco como cidadão. Quando a gente analisa o resto do mundo, é uma pandemia muito difícil. O mundo inteiro sofreu. Teve erros. Olhando para trás, a gente reconhece vários erros em países envolvidos e recuos foram feitos. Mas é preocupante, no caso do Brasil, como é que a gente não seguiu o protocolo médico. Acho que em todos os países razoáveis, você procurou ouvir os médicos, criar consensos, definir protocolos, aí tem a coisa que funciona, acompanha com os dados, melhora os procedimentos. E aqui no Brasil, até agora, a gente não tem uma capacidade de ter protocolos muito organizados. Algumas associações médicas dizem que é uma questão da relação do médico com o paciente. Caramba, a medicina se desenvolveu com base em protocolos de atendimento. Tem um livro bacana aí para o seu leitor que estiver interessado, tem o Manifesto do Checklist, que é um professor de Harvard. Comprei ontem. É uma delícia. É uma delícia. Ele mostra como você criar protocolos foi importante para várias áreas de conhecimento, tá? E particular para a medicina, né? Você vai aprendendo com a experiência, vai criando e você vai disseminando o conhecimento. Mas é surpreendente como o Brasil conviveu
e convive com informações desencontradas de autoridades falando uma coisa, falando outra, a omissão de alguns órgãos de medicina em enfrentar esse debate, né? A quantidade de pessoas que estão morrendo, é uma pandemia assustadora, mas todas as dificuldades que o país está tendo em tratar disso. E vou dar outro exemplo, né? A questão das vacinas. Já em abril do ano passado, os Estados Unidos montou um grande plano para apoiar o desenvolvimento das vacinas. E aí tinham várias tentativas de desenvolver vacinas. Aí fizeram um estudo, uma parceria público-privada, né, estudaram os casos, aí botaram dinheiro, várias tentativas de desenvolvimento e escolheram com muito cuidado quem dependia muito de ter sucesso, estratégias diferentes de medicina para desenvolver a vacina, né, porque você quer fazer o hedge, né? Que nem aula básica de finanças. Você não põe todas as suas fichas num cavalo. Olha, tem um cara pesquisando com essa técnica, tem aquele pesquisando com aquela outra, esse está naquela direção, aquela pessoa está em outra direção, né? E aí, porque aí você não sabe que vai dar certo. Em alguns casos, comprando vacinas que você não sabia se ia funcionar. Por quê? Porque alguma vai dar certo, aquelas que não derem eu perdi dinheiro, aquelas que deem certo eu vou salvar vidas. Isso é o básico de política pública. E o Brasil se recusou. Não, só quando tiver a vacina certa, passar por tudo. Deu no que deu. Ficamos no fim na fila. Sem vacina, né? Que agora está essa confusão, acaba com vacina. E no final, mas o problema, o Brasil é um país que você falou, né? A gente tem um problema social grave aqui, e no final essa indecisão, essa não vacinação acaba sendo muito ruim para a vida das pessoas, não só de perder vidas, mas trabalho, os comércios fechando, a vida não consegue voltar ao normal, né? A gente não consegue aqui ter uma política igual ao da Alemanha ou dos próprios Estados Unidos, que bota $1 trilhão na economia e fica tudo resolvido, né? A gente aqui tem a nossa capacidade fiscal é menor. Olha, mas eu acho que é pior do que isso. Tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que nessa segunda onda do vírus, aparentemente, as economias, não só no Brasil, mas na Europa, estão sofrendo menos. De alguma maneira, a economia aprendeu a minimizar os custos do distanciamento. Agora, a tragédia do Brasil é o número de mortos. E quando a gente analisa a perspectiva de uma retomada, a gente está sofrendo, de novo, não é fácil, não foi fácil nos demais países, mas acho que vamos combinar que as informações encontradas, inclusive de autoridades, sem respaldo, na melhor evidência da ciência, né, contribuíram para muitos problemas no Brasil. Já tem alguns trabalhos, inclusive, documentando isso com microdados. Eu fiz uma pesquisa para um vídeo que a gente vai lançar aqui no canal brevemente, quais países foram melhor e pior na pandemia. E uma característica clara dos países que foram melhor é exatamente isso, encontro de informação, quer dizer, não tinha assimetria, comunicação dos governantes com a sociedade. Então, olha, cara, tem que usar máscara, tem que ir para cá, se comunicando, fazendo entrevista todo dia, mostrando a importância disso para as pessoas, né? Agora, passada essa pandemia, o que você acha? Qual é que você vê o Brasil, a posição do Brasil com relação a outras economias, né, do mundo no futuro? Assim, eu acho que às vezes eu vejo países desenvolvendo outras tecnologias e está discutindo descarbonização, meio ambiente, tantas outras coisas. Eu acho que às vezes a gente está atrasado nessa discussão. Como é que você vê o papel do Brasil, onde o Brasil está nesse cenário mundial aí? O Brasil está ficando para trás, né? O Brasil é um país que está ficando para trás em tecnologia, em gestão no setor público, gestão no setor privado. O Brasil por várias razões. Primeiro, a nossa regulação ela é muito defasada em várias áreas. A energia fica cara, a gente tem dificuldade de fazer investimento em infraestrutura. Saneamento, inacreditável. Tem um problema de água limpa em São Paulo, uma cidade, sei lá, quantos rios tem em São Paulo? Quantas centenas de rios tem em São Paulo? E a gente tem dificuldade de ter saneamento e água limpa em muitos lugares. Tá? É inacreditável. Como é que a gente não cuida disso? O resto do mundo resolveu isso. Como é que a gente não consegue resolver? Tá? Os países arrumados resolveram isso. A gente tem um sistema tributário com regras que eu não conheço em outro lugar. O único sistema tão ruim quanto o Brasil que eu conheci era o da Índia, né, que já fez reforma. Mas, assim, critérios completamente diferentes do resto do mundo. Parece que a gente vive em outro planeta. Parece que a gente desconhece básico de teoria da tributação que vem dos anos 70, do Milas, e princípios básicos. Há boas razões técnicas. Eu não estou discutindo que tem que tributar mais a renda ou o consumo, mas dado que você vai ter uma tributação sobre o consumo, quais são as regras para fazer essa tributação ser a menos prejudicial possível para a economia? E tem regras para isso. E tem critérios, que é o padrão do mundo, o imposto sobre o valor adicionado. A gente inventou umas tributações completamente diferentes. São vários tributos indiretos, com tributo, vou entrar aqui nos detalhes técnicos, mas com critérios e regras e princípios completamente
diferente do resto. E aí você induz as empresas a escolherem tecnologias ineficientes. Você escolhe uma tecnologia ineficiente porque ela paga menos imposto, mas aí o país fica mais pobre. Você investe numa atividade porque ali paga menos imposto, mas aí o país fica mais pobre. Comércio exterior. O Brasil é uma economia muito fechada. Isso quer dizer que novas tecnologias de bem de capital, máquinas mais eficientes, melhores, que permitem a sociedade crescer mais, gerar mais renda, gerar mais emprego, não chegam no Brasil. A gente fica com tecnologias defasadas. Então a regulação, tributação, comércio exterior, além de ser um país com uma insegurança jurídica que é muito prejudicial ao investimento. A gente vê aí, faz uma concessão, o setor privado compra, paga um preço, tem uma regra de tarifa, de pedágio. Aí dá alguns anos, vem um prefeito, o governador fala, não, eu acho que está demais. A linha amarela aqui no Rio. A linha amarela. Aí, aí vai lá com trator, tira, faz. Aí tem juiz que diz que não pode, tem juiz que pode. Menos pessoas querem investir num país quando tem esse grau de incerteza. E quem topa investir no Brasil fala, invista no Brasil. Mas você vai pagar um preço mais caro, porque aqui o risco aqui é muito grande. Então o Brasil sai dessa crise mais fragilizado. A gente não modernizou as regras de gestão do setor público. E não é à toa que é um país que paga tanto imposto, mas que pouco dinheiro chega para a sociedade, quando se compara com outros países, inclusive emergentes. A gente gasta bastante em educação, em comparação com os demais emergentes. Mas os nossos alunos aprendem menos, porque a gente nunca cuidou, nunca deu bola, nunca ajustou a gestão educacional adequadamente como os países fazem. E esse debate no Brasil são meio interditados. Né? Você não consegue... Quer dizer, todo mundo quer discutir a educação importa para mais dinheiro. Mas como é que você vai gastar? Como é que você vai garantir o aprendizado? Como é que vai ser a gestão na sala de aula? Como é que vai ser a gestão do aprendizado dos estudantes? Isso não entra na discussão. E aí dá essa imensa frustração de um país com um estado grande para um país emergente, com poucos resultados para a população, um país que cresce pouco e um país que está ficando para trás. É o que você está falando. Na verdade, a educação, como saúde ou talvez outras áreas, o problema não é só falta de dinheiro. Dinheiro há. O problema é que não tem como implementar, o dinheiro não chega para o aluno na ponta, então você tem implementação desse dinheiro, o dinheiro fica voando. O dinheiro tem menos impacto na vida da população do que poderia ter quando você compara com os dados de demais países. Nós poderíamos ter políticas públicas muito mais eficazes para a população. Saúde é uma exceção, tá? Quando a gente compara os dados do Brasil com os demais países, porque a gente gasta, os dados de saúde do Brasil são bons. A gente tem um sistema bom de saúde. Ele funciona bem. Pelo menos é isso que a evidência mostra. Então, a gente tem sempre que tirar a saúde dessa discussão, porque a saúde do Brasil tem... E é um desenho muito diferente. E quando a gente olha no detalhe, tem boas razões para isso, tem um papel importante no setor público, e a saúde é diferente, tá? Marcos, a gente está aqui caminhando já para o meio final. Queria te pedir o seguinte, o que você daria de conselho para um jovem que está começando a sua carreira, está querendo estudar ou trabalhar? O que você daria de conselho se o Marcos estivesse hoje, sei lá... Economista? Para um economista ou para qualquer jovem, se eu tivesse 15 anos, o que você faria diferente aí? Vamos lá. Estou falando o geral e depois o específico. Eu acho que o geral, estudar, tá? Estudar é fundamental. Eu vejo na juventude de hoje uma ansiedade muito grande de fazer coisas. Tá? É bom estudar antes, conhecer a técnica. Essa nova geração tem que saber programação. Tem que saber programação. Você tem hoje bases de dados incríveis, fantásticas, imensas, né? Com técnicas que você pode analisar muito mais. Isso vale para a gestão pública, vale para o setor privado, vale para marketing, né? Vale para análise de política pública. Então você tem e aprender programação é fundamental para poder lidar com esse mundo. A própria comunicação hoje, esses robôs de comunicação e interação, aprender o problema do outro, capturar informações. Então, em primeiro lugar, acho essa. Segundo, estatística é muito importante. Aprender estatística, as técnicas da econometria, essa capacidade de analisar os dados, não confundir correlações, quer dizer, coisas que você olha nos dados, elas estão indo juntas, mas eventualmente não dá para afirmar. Como é que você vai saber que A afetou B? Precisa de técnica para isso. Não é trivial isso. Para poder entender e fazer diagnósticos adequados sobre o que está acontecendo. Quer dizer, usar os dados, a programação e as técnicas da econometria e da estatística para poder fazer o diagnóstico. Conhecer as experiências de outros países no detalhe. Hoje é muito fácil ter acesso a isso. Você vai no Google Scholar, você baixa os artigos acadêmicos que passaram por revistas de qualidade, com revisão pelos pares, né? Em que você, olha, como é que foi o desenho da política educacional naquela região da Índia, eles fizeram com um grupo de controle, pegaram algumas escolas, foi assim, outras escolas foram assado, e aqui fizeram essa regra diferente. Qual foi o impacto dessa medida? Hoje tem uma literatura muito rica sobre isso. A gente pode aprender muito com essa literatura, com experimentos, controles, né, e a evidência. Isso vale para várias áreas de conhecimento. Vale para o setor privado, vale para o público, vale para a economia. Para quem quiser fazer economia, eu recomendo assim, tenho recomendado 3 textos, tá? 4, vai.
quatro aqui. A gente depois bota os links aqui embaixo. Que acho que são muito legais. Tem 2 artigos que eu acho muito legais, porque é uma economia. O Brasil, com esse debate fiscal, não fiscal, gasta mais, gasta menos, Estado. Vamos falar de economia de verdade. Mais detalhe, que é muito maior do que isso. Incrivelmente maior do que isso, e muito mais cuidadosa do que, em geral, como esse debate acontece. Primeiro, tem um livro do Tiroli, que eu acho uma delícia. Jean Tiroli, que é o Nobel há alguns anos, excepcional economista, que é a economia do bem comum. Que aí sai desse debate, acho que ajuda muito a sair desse debate polarizado, meio conversa de botequim, e entrar em economia de verdade. É uma delícia de livro. Economia do bem comum, Jean Tiroli. 2 artigos, tá? Um de também ganhou o Nobel, Alvin Roth, um artigo que ele escreveu na Econométrica, acho que em 2001. Traduzindo em português, o título é O Economista como Engenheiro. O Alvin Roth são uma série de soluções e mecanismos e algoritmos para você lidar com problemas difíceis do dia a dia. Você tem milhares de médicos sendo formados por ano nos Estados Unidos, espalhados naquele país grande. Tem milhares de escolas de medicina que abrem postos. Né? Como é que você consegue fazer o melhor encontro possível entre o médico e a posição? Não dá para todo mundo rodar o país inteiro, ser entrevistado, voltar, e aí um escolhe, aí prefere o outro, e tem a controvérsia. Como é que você monta isso? Ele é um dos caras que contribuiu para a solução desse problema, por incrível que pareça, e vários outros. Como é que você desenha esses mecanismos para resolver problemas dessa natureza? Esse artigo dele é uma surpresa. Tem um outro artigo da Esther Duflo, que também ganhou o Nobel há pouco tempo. Traduzindo em português, é O Economista como Encanador, saiu há alguns anos, Revista Americana de Economia, no AER. É O Economista como Encanador. E que é uma delícia, que ela está olhando vários, que é uma grande aula que ela dá, nesse número especial da revista, em que ela sumariza vários resultados de pesquisa com esses desenhos. A maneira como se desenha políticas de transferência de renda, os vazamentos que acontecem, que mecanismos, como é que se altera. É uma delícia também de texto. Tá? Acho que aí dá uma boa noção de como essa parte da técnica, do desenho, sutil dos procedimentos de intervenção fazem diferença. E por fim, para quem quiser entender um pouco mais como a teoria econômica está organizada e como é que a gente testa isso, tem um livrinho que é antigo, que tem uma edição recente, The Armchair Economist, que é uma graça de livro que vai pegando vários artigos que foram saindo nas revistas especializadas com uma linguagem muito simples e muito cuidadosa. Né? A simplicidade tem uma sofisticação para chegar lá. Explicando resultados de economia, muito surpreendente, e no meio do caminho vai estudando a economia. Esse livro é uma graça também. Acho que estava sendo traduzido para português, não sei se chegou a ser ou não. Eu acho uma delícia esse livro. Legal. Marcos, muito obrigado pela sua participação aqui. Lembrar o pessoal que compartilha o vídeo, deixa o seu like. Se tiver alguma pergunta, manda que a gente encaminha para o Marcos, responde lá nos comentários. Marcos, se você quiser dar um recado final, fica à vontade. Não, Pedro, obrigado aí pelo convite. Prazer estar com você aqui e, enfim, estou sempre disponível para conversar mais. Muito obrigado, pessoal. Valeu!